Louvado seja o Senhor. É sábado, 11 de julho de 2020. As águias estão se reunindo. Este é o irmão Joseph Brana. Os links estão abaixo deste vídeo. Se você não recebeu a notificação esta manhã diretamente do Tabernáculo Brana, é aconselhável que você entre neste link abaixo e se inscreva para receber as notificações pelo WhatsApp em seu celular. Isso é pessoalmente para você e para a sua família. Será uma experiência maravilhosa receber essas cartas diretamente do irmão Joseph Brana em seu dispositivo. É maravilhoso para mim, para a minha família, para todos aqueles que estão ao nosso redor e também para os irmãos e irmãs do Sierra Vista Fellowship, lá no Arizona. Apreciamos o que o irmão Joseph está fazendo e, a fim de demonstrar esta apreciação, estamos tentando transmitir esta mensagem, as fitas para a noiva de Cristo no mundo todo. As fitas que o irmão Joseph tem nos indicado a ouvir neste tempo são para nos dar uma direção naquilo que precisamos como noiva de Cristo, a fim de que recebamos fé de arrebatamento, a fim de sermos corrigidos por nossos erros e também por sairmos um pouco dos trilhos. Então, agradecemos ao Senhor por Ele nos amar o suficiente ao ponto de nos dar este profeta, irmão Joseph Brana, neste tempo, nesta estação, para o nosso povo, ouvir a voz de Deus para o nosso dia e para encorajar o Ministério Quíntuplo a trazer as pessoas de volta à forma mais pura da palavra que temos, ouvir as fitas do sétimo anjo mensageiro. Agradecemos ao Senhor por isto, apreciamos e precisamos orar por Ele diariamente. O irmão Brana disse que haviam apenas 3 irmãos que viajavam de um lado ao outro através dos Estados Unidos, seguindo-o para acompanhar as suas reuniões. E eles não tinham carro, pegavam carona, sabe? Eles pediam carona. Ficavam na beira da estrada, acenando assim com o polegar, sabe? Assim, por favor, me dê uma carona. Então viajavam milhares e milhares de quilômetros em carros de outras pessoas para chegar ao lugar onde o irmão Brana iria pregar. Eles oraram por ele 2 ou 3 dias antes das reuniões. E durante as reuniões, sentados lá atrás das cortinas, eles estavam orando pelo irmão Brana enquanto o irmão Brana pregava para o povo. Estavam pedindo a Deus que lhe desse força. Portanto, eu peço que você faça a mesma coisa pelo nosso irmão Joseph. Ore por ele, para que Deus lhe dê força. Ele pode dizer e pode sentir quando as pessoas se reúnem para orar por ele. É algo maravilhoso para o irmão Joseph adquirir força dos crentes do mundo todo. O irmão Brana disse que se esses 3 irmãos, apenas 3, 2 ou 3 irmãos parassem de orar por ele, ele estaria acabado, o seu ministério acabaria. Você está feliz por eles terem orado pelo irmão Brana? E Deus ter lhe sustentado por todos esses anos? Eu estou. Também estou grato por isso. Sejamos, pois, como aqueles irmãos, orando pelo nosso profeta, vindicado pela coluna de fogo. Sim, vindicado pela coluna de fogo. Você viu as fotos no Monte Pôr do Sol? Os 2 com as 2 mãos levantadas. O irmão Brana e a coluna de fogo descendo sobre o irmão Brana e sobre o irmão Joseph naquela rocha lá no Monte Pôr do Sol. Há 3 ou 4 fotos. Eu sei que há outros exemplos em que o irmão Brana, onde o irmão Joseph teve uma experiência com a coluna de fogo. E se eu tiver permissão, algum dia falarei sobre isso. Mas eu peço que você ore e mantenha-se em oração pelo nosso profeta da hora, para ele nos trazer de volta a mensagem do sétimo anjo mensageiro nas fitas. Agora vamos entrar direto na carta do irmão Joseph. Queridos filhos e filhas manifestados, louvado seja o nome do Senhor por seu alimento armazenado. A noiva está se banqueteando diariamente com maná escondido. Mensagem após mensagem, ele continua nos dizendo: as fitas, as fitas, as fitas.
Elas são o meu alimento espiritual necessário para sustentá-los, pois vocês são a minha noiva predestinada. Precisamos de mais alguma coisa além daquilo que está nas fitas? Há mais coisas que precisamos ouvir? O seu mensageiro até pediu ao pai que revelasse ao pastor o que dá de alimento à sua igreja na sua ausência. O irmão Branham disse: abençoe ao nosso amado e querido pastor, o pastor de ovelhas. Nós rogamos que tu unjas com o Espírito Santo de tua palavra e reveles a eles e alimentes ao rebanho. E uma vez, há pouco, quando tu mostraste a visão, o pequeno tabernáculo aqui, sobre armazenar o alimento, o qual viria um tempo quando se teria necessidade de tudo isso. O irmão Joseph continua: as fitas são um alimento armazenado que seria necessário para o pastor alimentar o rebanho. Ele deveria alimentá-los dizendo: aperte o play. O irmão Joseph reforça o que o irmão Branham disse. Vocês o entendem? Se você não conseguir, volte para esta fita novamente. Eu não sei quanto tempo mais eu estarei com vocês. Lembrem-se, esta é a verdade. A verdade do assim diz o Senhor. É a verdade, é a Escritura. Eu sou muito grato por ter esta... O irmão Joseph diz: sou muito grato por ter essa revelação e fazer parte do maior ministério do mundo, o ministério de fitas dele. O irmão Branham disse: eu me dou conta de que estou falando a milhares na fita, vocês sabem, e nós temos um ministério de fitas ao redor do mundo. O irmão Joseph continua: ele nos disse que Deus, antes mesmo que o mundo começasse, tinha um tríplice propósito em seu grande mistério secreto. Primeiro, expressar-se completamente em Cristo. Segundo, ter as preeminências para se expressar através de sua igreja, que somos nós, a sua noiva. E, em terceiro lugar, restaurar o reino à sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão. Agora, esta promessa está se cumprindo. Cristo veio em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, aprontando e cumprindo a sua palavra. A cabeça e o corpo estão se tornando um em obras, em sinal e em vida, como ele prometeu que faria nos últimos dias. Nós somos a noiva dele, o corpo de Jesus Cristo, e só podemos ouvir a sua palavra vindicada, pois somos palavra acrescida de palavra e acrescida de palavra, o que trará a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Estamos ouvindo Deus manifestado em carne, falando com a sua noiva. Estamos agora fecundados pelo seu Espírito. Cristo está vivendo através de nós e em nós. Nos tornamos prisioneiros da sua palavra e de nada mais. Não podemos cometer adultério, pois já estamos fecundados com a sua palavra. A noiva se aprontou para ouvir a palavra que foi provida para o nosso dia. Chegou a hora, o arrebatamento está próximo e nós estamos nos tornando a sua vitória. Ao nos reunirmos domingo à 13h, no horário de Jeffersonville, e ouvirmos a sua maneira provida para o nosso dia, vamos preparar nossas lâmpadas e nos aprontar ouvindo a fita de 4 de dezembro de 65, O Arrebatamento. Irmão Joseph Branham. Eu agradeço ao Senhor por nos dar novamente a oportunidade de ouvirmos o alimento armazenado, tonéis repletos dele, fitas carregadas. Se o teu coração não está certo com Deus e você ainda está com fome,
E você vai à igreja, como eu fui por muitos anos. Eu ia à igreja, assistia a um ótimo culto, uma pregação maravilhosa, mas eu saía de lá com o coração vazio. Se você está assim, volte para a palavra, volte para Cristo, ouça-o falando diretamente com você, isso fará diferença. Sabe, eu estava testemunhando, eu fui até a represa Wolf Creek nesta semana, no rio Cumberland, onde o irmão Branham pescava, e eu conheci um casal lá, um casal da doutrina Amish. Conversei com eles na beira da represa e lhes falei sobre a palavra. Eu oro para que o Senhor toque no coração deles profundamente, a fim de que sejam batizados no nome de Jesus Cristo. A senhora Amish, ela lia a Bíblia. O seu marido ainda não havia lido a Bíblia e nada sabia sobre a palavra, mas ela leu e reconheceu o que estávamos falando dentro das Escrituras sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus não tem três pessoas distintas como eles juram crer, mas que Ele é um único Deus, Pai Todo-Poderoso, habitando em Cristo. E eles têm que tomar esta decisão. Eles serão excomungados de sua igreja, serão excomungados de suas famílias. Todo o companheirismo que eles têm, os maravilhosos amigos e familiares com os quais eles são muito unidos, ligados, se voltarão contra eles se aceitarem as Escrituras que você e eu aceitamos em nossa vida. Nós nos arrependemos e fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim, o mais triste é que muitos de vocês ainda não aceitaram toda a palavra para esta hora em que vivemos. O alimento armazenado. Você se preocupa com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, com a sua família, com seus amigos, com sua igreja, com seu pastor, com seus diáconos, que se voltarão contra você por tomares a tua posição para ouvir a voz de Deus para o nosso dia, e não para você viver em adultério, ouvindo a voz de outros homens, ouvindo a outros homens. Você deve ouvir ao próprio Deus, Cristo Jesus, o noivo, falando através do mensageiro diretamente para a sua noiva, você. Se você não estiver nesta condição hoje para ouvir uma só voz, nem para ouvir ao plano de Deus, eu oro para que Deus te dê a coragem de tomar a mão dele e então você ser um com ele. Deus te abençoe.